Alô, cartoleiros e cartoleiras. Para quem não me conhece, sou Manuel Carlos Melo, do canal MC Dicas do Melo, Cartola FC. Vim hoje para fazer os times de valorização, tiro curto e Cartola Express. E vou fazer uma prévia de estatísticas para quem gosta também de jogar naqueles sites da Bet365, Betano, Betfair, que é sites de apostas de quem vence o jogo e as probabilidades de quem pode vencer ou empatar ou perder um jogo. Eu vou dar uma palhinha num site sobre isso. Depois eu vou começar a falar mais sobre isso em outros sites. Então vamos começar por as nossas escalações. Então vamos lá. Time de valorização. Tem dois times de valorização. Um de 88 e outro de 106 cartoletas. É claro que eu fiz um time para quem está com poucas cartoletas e precisa ganhar mais. Então, se é para valorizar, que seja com poucos valores. Então, time 1, eu pus Dudu, Léo Galhardo e Léo Batistão. Meio campo, Terans, Maicon e Everton Ribeiro. É um time que também tem um bom ataque para fazer pontuação. Na defesa ficou Ayrton, do Flamengo, Marlon, do Cuiabá, Vitão, do Internacional e Abner Vinícius, do Atlético Paranaense. No gol, Hugo e técnico Wagner Mancini. Realmente é um time que é para valorização, né? São jogadores que estão bem desvalorizados. Se fizerem pontos, vocês vão ter ganhos de cartoleta. O time 2 de 106 ficou com Léo Batistão, Bruno Henrique e Júnior Moraes. Meio de campo, Terãs, Ganso e Arrascaeta. É um time também com muitas possibilidades de pontos. Na defesa, eu fechei o Abner Vinícius, Pedro Henrique, Bento e Luiz Felipe Scolari. Então, praticamente é quase um tiro curto, com Gil e Madison na, na outra parte da zaga e laterais. Então é um time que tem muita chance de valores, de valorização e de pontos. Vamos para o tiro curto. Tenho dois times de tiro curto em valores baixos, para quem também não tem muitas cartoletas. Esses times podem ser remodelados com jogadores mais de ponta. Então, ataque. No time de 113 ficou Marcos Leonardo, Dudu e Gabigol. Como pode ser também o Bruno Henrique, que eu acho que hoje está em melhor fase do que o Gabigol. Meio de campo, Gustavo Scarpa, Arrascaeta e o Ilharão. Gustavo Scarpa também, quem quiser pode colocar Rafael Veiga. Por que o Ilharão? O Ilharão porque ele tem feito gol de cabeça já em 2 jogos, fez 3 gols em 2 partidas, com as assistências de Arrascaeta. Então é bom arriscar, né? Um Goiás, quem sabe, dá mais uma sorte e faz outro gol de cabeça. Defesa, eu fechei com Madison, Kustevic, Maicon e Jorge. Eu fiz uma dobradinha de Santos e Palmeiras e mais uma dobradinha entre Luiz Felipe e Bento. No time de 117, eu fechei o ataque com Bruno Henrique, Gabigol e Dudu. Pode ser no lugar de Gabigol também, Marcos Leonardo, Léo Batistão, Léo Galhardo, todos eles eu acho que até estão em melhores fases do que o Gabigol. É que às vezes quando você não escala o Gabigol, ele vai lá e se lasca fazendo os gols. Então no meio de campo eu fiquei com Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Arrascaeta. Fechei a defesa do Atlético Paranaense e Palmeiras, com Abner Vinícius, Pedro Henrique, Bento, Luiz Felipe Scolari por parte do Atlético Paranaense e do Palmeiras, Kusevic e Jorge, porque o Jorge está bem baratinho
e a gente com isso consegue ganhar mais cartoletas. Agora eu vou para times que eu faço, que é times de tiro curto também, o Cartola Express, que é um site que eu tenho gostado de jogar, tenho sempre beliscado algum dinheirinho e acabo recuperando meu dinheiro para ficar apostando nessas ligas que eu gosto e além de que também acaba me ajudando na hora de escalar meus times no Cartola. Então eu fechei a defesa do Atlético Paranaense num dos times, com Bento, Pedro Henrique, Matheus, Felipe e Abner Vinícius. Só coloquei o Madison na lateral. O meio de campo ficou com Arrascaeta, Terãs, Vinícius Zanoncelo, do Santos, Bruno Henrique, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Então, praticamente é um time que eu fechei com Santos, Flamengo e Atlético Paranaense. Meu segundo time foi o Fábio, Nino, Samuel Xavier e Maicon e Madison. Eu fechei um trio do Fluminense com o Santos, porque acredito também no SG do Fluminense. Fechei o meio de campo com Everton Ribeiro, William Arão e Arrascaeta. E são os três que estão jogando um pouco melhor no Flamengo e fazendo gols. E depois no ataque fechei Cano, Luiz Henrique e Marcos Leonardo. Então é praticamente um time do Fluminense e do Palmeiras, né? Tirando o Madison e o Marcos Leonardo, o resto é um time carioca. Os outros dois times, eu fechei um com Bento, Murilo, Pedro Henrique, Marcos Rocha e Abner Vinícius. E eu fechei a defesa com Palmeiras e Atlético Paranaense, que para mim são os dois times com a maior probabilidade de SG. Fechei o meio de campo com William Arão, Arrascaeta, Rafael Veiga. E no ataque, Gabigol, Bruno Henrique e Dudu. O outro time eu fechei uma mescla de Palmeiras, Santos e coloquei o Pablo do Flamengo. Então tá, o Everton, Pablo, Maicon, Madison e Jorge. Meio de campo, Rafael Veiga, Scarpe, Arrascaeta. Ataque, Bruno Henrique, Dudu e Léo Gamalho. Poderia ser o Rony também, mas o Léo Gamalho eu acho que ele está mais com cara de gol do que Rony. E aí fiz mais dois times ousados, tá? São times que poucas pessoas vão querer arriscar. Então eu fechei o Cuiabá com Walter, Alan, Marlon, João Lucas, Wendel. E no ataque, o Ilharão, Arrascaeta, Rafael Veiga, Bruno Henrique, Dudu e Gabigol. O outro time eu fechei o Internacional, com Daniel, Vitão, Bruno Mendes, Busto, René. Meio de campo, Williarão, Gustavo Scarpa, Arrascaeta. Ataque, Léo Batistão, Dudu e Marcos Leonardo. Então é um time que do meio para frente ficou misto entre Flamengo, Palmeiras e Santos e na defesa internacional. E outro eu fechei o Cuiabá com um misto de Palmeiras e Flamengo. Que vocês tenham boa sorte, que consigam com essas ideias montar seus bons times e ganhem algum faturando aí no Cartola Express. Eu agora vou passar para o site que eu tenho aqui para passar para vocês sobre o site do Betfair e do 365 para quem gosta desse tipo de sites de aposta. Então, nos sites aqui, pelas estatísticas, o Flamengo tem 50% de chance de vencer o Goiás e 44% de SG e de 39 de mais de 2 gols de vitória em cima do Goiás. O placar provável deles é 1-0 e eles estão dizendo que chove no Maracanã no dia do jogo do Flamengo e Goiás. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense e Curitiba. 51% de chances de vitória do Curitiba contra 34% de segurar o SG e 47% de ser de mais 2 gols.
eles aqui dão um placar provável de 1-1. Pela atual situação do Atlético Goianiense, é um placar até muito favorável ao Atlético Goianiense. Eu acho que o Atlético, o Curitiba tem muito mais probabilidade de uma vitória contra o Atlético Goianiense, apesar que a retrospectiva dos jogos entre eles não é favorável muito ao Curitiba. Santos e Ceará. A chance de vitória do Santos de 67, a chance de ser de mais de 2 gols de 60 e do Santos segurar o SG é 45. Também acredito, porque na Vila o Santos sempre levou vantagem em cima do Ceará e mesmo fora ele acostuma ganhar o Ceará. Então a aposta que eles dão aqui é 2-0. O meu palpite é 2-0 ou 2-1, mas sou mais também para 2 ou 3-0 até. O tempo em Curitiba vai estar fechado e em Santos aqui eles não falam, mas deve estar tempo bom, porque se em São Paulo vai estar tempo bom no jogo, é capaz de estar lá também. Juventude e Palmeiras. Em Caxias do Sul está dizendo que o tempo vai estar bom, mas pelo que eu vi ontem, vai estar com muito frio. Então, estão dando a probabilidade de 2-0 para o Palmeiras, sendo 68% de vitória do Palmeiras, 63% com chance de ser de mais de um gol e 42% para um empate sem gols para o Palmeiras, ou o Palmeiras não levar gol nenhum de SG. América e Botafogo. A probabilidade que eles dão para o Botafogo é de 50%, 41% de chance de ter mais de 2 gols e 41% do Botafogo sair com SG. Cuiabá e Internacional. Dão uma vitória para o Cuiabá de 47% contra 40% de um SG para o Cuiabá e 26% de SG o Internacional. E a chance de sair mais de dois gols é de 37%. Aqui eles estão dando um placar de 1-0 para o Cuiabá e dizendo que o tempo vai estar chuvoso no dia do jogo. Se tiver, a chance de Cuiabá aumenta muito em relação ao Internacional. Eu aposto no 0-0 nesse jogo. Corinthians e São Paulo. Pelo placar deles, 1-0 para o Corinthians. Também acho que a chance do Corinthians ganhar de 1-0 é grande. De uma vitória do Corinthians em si em relação ao São Paulo, também acho muito é, forte de acontecer. Eles estão dando que é 54% de chance de vitória para o Corinthians, SG do Corinthians segurar o SG é de 45 e de ser de mais de um gol, com 2 gols a mais, de 42%. Se for de 2 gols a mais, provavelmente é 2-1. Então, eu acho que é um jogo muito difícil de passar de mais de 2 gols para um lado ou para o outro. Fortaleza e Fluminense. O placar provável deles é de 1-1. O meu provável é de 1-0 se for para o Fluminense ou 1-0 para o Fortaleza. Eu não apostaria tanto no empate, mesmo pela retrospectiva dos jogos entre Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza, acho que venceu ele muito poucas vezes. O Fluminense sempre teve vantagem, mesmo quando foi lá. Mas as vitórias sempre foram magrinhas, de 1-0, empates foi 1-1. Então a minha vantagem aqui eu penso no Fluminense 1-0. Sendo que eles dão uma probabilidade de vitória de 36 para um, 38 para o outro. Então você vê que é uma coisa, quem gosta de apostar, que aposte na vitória de um e de outro e deixa o empate para lado. Placar provável para Atlético Paranaense e Avaí. A chance do Atlético Paranaense em cima do Avaí é de 60%. Chance do Atlético Paranaense segurar o FG é de 60%. E a chance do Atlético Paranaense vencer o Avaí com mais de um gol é de 42%.
pelo momento do Atlético Paranaense, o momento do Avaí, eu acredito numa vitória magra do Atlético Paranaense. E se não for uma vitória magra, em um empate. Então, para quem gosta desse jogo, eu apostaria no empate e na vitória para poder tentar recuperar um dinheiro, porque dá para fazer esse tipo de aposta. E é isso que eu tenho para vocês. Se gostarem do que foi dito, me façam seus comentários, me ajudem a melhorar o canal, dê aquele like, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificação para estar sempre recebendo essas dicas do MC Melo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.